Últimas notícias do São Paulo, um ambiente diferente, né? Estou aqui já em terras cariocas, em Búzios. Estamos aqui esperando só o quarto ficar pronto e eu na correria aí, o vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, mas deu tudo certo. A gente está aqui para trazer informações para vocês. Deixei claro, né? Estamos aqui em férias, mas traremos cada vez mais informações para vocês. Hoje com uma vestimenta um pouco diferente, né? Mas vamos embora. Tem muito assunto para a gente trazer. Aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal para ter conteúdo exclusivo, vídeos exclusivos e vários outros benefícios para você. Bom, vamos embora falar de mercado da bola, né? Mais tarde vai ter um vídeo que a gente vai trazer um pouco mais de política do São Paulo. Vou deixar essa manhã um pouquinho mais para a gente trazer um apanhado de mercado. Algumas coisas são exclusivas, algumas coisas a gente vai trazer algumas apurações. Beleza? Vamos embora. Começar com o Medina, lembra dele? Meio-campista do Estudiantes, que o São Paulo chegou a tentar a contratação no meio da temporada, acabou não rolando. Naquela ocasião, aí que os empresários foram convencidos pelos dirigentes do Estudiantes a terminar a temporada. Naquela época o Estudiantes ainda estava na Libertadores, tinha um projeto de disputar forte o Clausura e acabou sendo campeão argentino. E aí, depois do término da temporada argentina, os empresários do atleta, que foram quem bancaram a contratação dele, tiraram ele do Boca e colocaram ele no Estudiantes pagando uma bala. Agora a ideia deles é valorizar o atleta em um outro cenário. Eles estão insatisfeitos com a valorização dele no Estudiantes, e aí agora a ideia seria botar ele em um outro contexto para trazer ainda uma outra valorização. E aí que entraria o São Paulo nesse negócio, né? Porque aí o São Paulo poderia valorizar o atleta. O São Paulo tem vendido vários jogadores, e aí eu fui conversar com o staff do Medina para entender como é que está esse pé agora, porque o que eu tinha de informação antes era o quê? O São Paulo estava aguardando para fazer qualquer tipo de movimentação, porque o São Paulo estava aguardando o término do Clausura, que ali seria onde o staff justamente colocaria o atleta em evidência de novo no mercado. Porém, conversando com o staff do atleta, foi me afirmado de que o São Paulo hoje já não seria mais uma opção. Tá? E é importante trazer que o São Paulo não abriu conversas com o Medina. O São Paulo se colocou disposto. Ó, você quer colocar o atleta aqui? Beleza, a gente conversa. Depois do Clausura, a gente troca uma ideia. Só que aí, hoje, a visibilidade de hoje, a gente não está falando do contexto histórico, né? O São Paulo é o maior clube do país e um dos maiores da América do Sul, quiçá o maior. Mas neste momento, o São Paulo, ele não vai disputar uma Libertadores da América, e tem outras equipes hoje no próprio futebol brasileiro que vão disputar. Isso é vitrine, é evidência, eles vão valorizar o seu ativo. Por isso, por essa conversa que eu tive, o São Paulo hoje já não é mais colocado neste bolo. Tem Botafogo, tem Fluminense, tem outras equipes de olho na situação do Medina, e o staff vai dar uma analisada, mas no mercado brasileiro, até conversando com o staff, eles têm um respeito muito grande, falaram, pô, São Paulo é gigantesco, vendeu vários atletas aí, é um ótimo time, gostamos muito do Crespo, mas o fator Libertadores pode pesar nesse quesito. Então, pelo que eu conversei com o staff, o São Paulo não seria uma opção para o Medina neste momento. Então, podemos descartar qualquer chance de Medina atuar no São Paulo Futebol Clube em 2026. Eu gosto do nome, é um bom nome, é jovem, acho que poderia agregar bastante, só que infelizmente não deve chegar. Inclusive, é uma boa possibilidade de ir para o Flu, tá? O Flu entrou forte na parada, o Zubeldia gosta do atleta, até do que eu soube de informação anteriormente. O Zubeldia tinha aprovado Medina antes mesmo da chegada do Crespo, e o Crespo só daria continuidade ali a um pedido que já era do próprio técnico. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Savarino pode parar no Corinthians, rapaz. Aí vai ser mais um desabafo do que propriamente algo mais informativo. Foi informação lá do Pedro Ramiro, inclusive um colega que eu já fiz transmissão com o Pedro Ramiro. Faz um ótimo trabalho lá cobrindo o Corinthians e outros clubes também. O Savarino pode parar no Corinthians numa troca, né? O Corinthians teria conversas ali para a contratação do atacante, meia, que chegou a ser conversado no São Paulo, só que ele mesmo não quis. E aí, meu irmão, vai ser um desabafo aqui. Se o São Paulo fez todo esse esforço, fez toda essa novela para contratar o Savarino, e a alegação do Savarino foi que os seus familiares estavam satisfeitos no Rio de Janeiro, por isso não haveria uma troca. E aí agora, entrar o Corinthians e conseguir a contratação vai provar mais uma vez um cenário de muita incompetência dessa gestão.
né? Não só no mercado, mas também por contexto, né? O jogador hoje, qualquer outro jogador hoje do futebol brasileiro, quiçá também, se olha um pouquinho as últimas notícias, vai olhar para um cenário deste clube, um clube realmente com diversos problemas. Então fica difícil qualquer possibilidade de um atleta apostar no projeto. Qualquer projeto para o atleta, em qualquer outro cenário, em qualquer outro contexto, vai ser melhor. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque se o São Paulo, depois de tentar tudo, oferecer aumento, priorizar o atleta, ficar semanas conversando, tentando convencê-lo a sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo, não rolando, e agora entra o Corinthians na parada, e aí ele topasse, ele vai jogar no rival, aí vai ser mais um, né? O Marlon Freitas acabou indo pro Palmeiras, daqui a pouco eu falta o Vitinho ir pro Santos. Aí vai provar um contexto de tamanha incompetência do São Paulo. Eu sei que são negócios diferentes, complexos, são projetos, são diferenças, mas acho que quando você tem um ambiente saudável, profissional e, enfim, acho que você consegue fazer algumas negociações e o São Paulo tem demonstrado que não vai conseguir. O que você acha disso tudo? Você acha que o Savarino vai pro rival, rapaz? Eu não vou entender isso aí muito bem, não, pra gente arrematar. O Patrick foi anunciado como novo reforço do Juventude, ele foi junto com o Jandrei nessa. O empréstimo dele vai ser por uma temporada, os salários serão pagos da sua totalidade pelo Juventude. O Patrick não ganhava muito em comparação a jogadores profissionais, né? Obviamente que se a gente for colocar no bolo, meros mortais, recebe bem, mas num atleta profissional ele não vai ser um grande alívio na folha salarial e também para o Juventude também consegue bancar aí essa contratação mesmo atuando na Série B. Emprestado até dezembro de 26, do que eu tenho de informação, não tem opção de compra no contrato dele, tá? Ele já foi anunciado, foi junto com o Jandrei. Até, pelo que eu tive de conversas ali, o São Paulo chegou a consultar a situação do Mandaca, que é volante do Juventude, só que não passou disso. Pelo que eu pude entender ali, houve uma aproximação e tal, mas o Mandaca está bem valorizado no mercado. O Internacional, por exemplo, ofereceu uns 4 jogadores ali, porque também não está numa situação do São Paulo igual de não ter grana, ofereceu uns 4 jogadores ali, o Juventude também não topou, então o São Paulo chegou até a tentar, pô, vamos fazer um bem bolado aqui e tal, mas o Mandaca não é Mandaca, é Mandaca. Tá muito bem valorizado no mercado, então o São Paulo não chegou a abrir conversa, foi só uma consulta, ele só deu uma monitorada no negócio para ver se poderia pintar alguma coisinha, o que acabou não acontecendo. Mas aí o Patrick foi, ele tem contrato até abril de 27, então vamos ficar de olho, né? Porque o São Paulo, do que eu tenho de informação, o São Paulo não chegou a renovar o contrato do Patrick. Então, por mais que o Patrick tenha as questões de não ter conseguido suprir com as expectativas no elenco profissional, você emprestou o cara faltando 4 meses para o vínculo terminar. Então vamos ver aí até que ponto isso pode ser problemático, vai que ele se valorize na Série B. Eu espero que ele se valorize, consiga sequência, consiga continuidade, para quem sabe no término da temporada venha uma boa proposta. Desejo tudo de bom aí para o Patrick. Para fechar, Vitinho, lateral direito do Botafogo, não deve sair do Botafogo, tá? Eu vou me aventurar um pouquinho na informação que foi dada lá pelo canal do TF, que faz um ótimo trabalho, um parceiro lá, trabalhando bastante, né, com essa troca São Paulo e Botafogo, ele tem noticiado também várias coisas. E aí, na informação dele, e aí foi corroborado, eu conversei com o pessoal que trabalha com o Vitinho, de que eles receberam essa sinalização de que o Anselmi, que é o novo técnico do Botafogo, conta com o lateral direito para a temporada. O Anselmi, assim como o Crespo, como outros técnicos, tem a sua equipe de scout, equipe que trabalha ali, vê outros jogos, que monitora jogadores, e o Vitinho é muito bem avaliado pela comissão técnica do Anselmi, então é um nome que o São Paulo vai tentar ainda, tá? O São Paulo não jogou totalmente a toalha, a expectativa é depois da virada do ano, o São Paulo entrar em contato direto com o Vitinho para tentar alguma negociação, para tentar convencê-lo a sair do Rio de Janeiro e jogar no São Paulo Futebol Clube, mas em um primeiro momento o Anselmi, que é o novo técnico lá do Botafogo, conta com o lateral direito e não pretende se desfazer do atleta. Lembrando que também a gente já conversou de que outras equipes estão de olho na situação do Vitinho, Atlético Mineiro,
Cruzeiro, o Grêmio chegou a realizar uma sondagem também, tem equipes de fora também que podem conseguir a sua contratação. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender esse cenário, mas fato é, cada vez mais o São Paulo está tendo dificuldades no mercado de convencer jogadores, de oferecer projetos, só realmente jogadores que não é um São Paulo como um sonho, porque o São Paulo é um sonho para vários atletas, mas Danielzinho, Carlos Coronel foram oportunidades de mercado que apareceram ali sem uma competitividade. Hoje o São Paulo não tem poder de barganha, não consegue chegar na mesa e falar, ó, vem para cá. Tá muito difícil. Enfim, essas foram as informações de hoje, mais tarde. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Beleza? Bom, surgiu aí nas últimas horas uma notícia sobre o André Silva, né? Nas redes sociais está viralizando algumas informações, entre aspas, de que ele vai passar por cirurgia, né? Ele que tá se recuperando de lesões aí ligamentares e pá. Lembrando que o atacante se lesionou em agosto deste ano e o São Paulo colocou para ele duas opções de recuperação para tratar a lesão, né? A primeira seria uma cirurgia que já iria resolver o problema de cara já, né? Um pouquinho mais de tempo para recuperação, mas tudo bem. E a segunda, que foi a que o André Silva escolheu, que foi a de fazer um tratamento conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica. Bom, as especulações não passam de boatos, tá? O André Silva vem evoluindo muito bem no seu tratamento conservador, sem passar por cirurgia nem nada, tá? O São Paulo desconhece qualquer informação sobre o André Silva ter que passar por cirurgia. De momento, o clube descarta qualquer possibilidade do atleta passar por isso, tá? Claro, em janeiro, na reapresentação, no dia 2 de janeiro, todos os atletas do São Paulo vão passar por novos exames e tal, mas aí se constatar algo diferente, aí pode até ter a chance e tal, mas não é nada, hoje não é nada cogitado essa possibilidade, tá, rapaziada? Enfim, André Silva seguirá fazendo seu tratamento conservador, está realmente animado na sua recuperação, tende a voltar entre fevereiro, março, mais tardar ali, né, rapaziada? Então calma, antes de apontar dedo para departamento médico, para jogador, para diretoria, vamos com calma. Essa diretoria, essa gestão, esse departamento médico merece muitas críticas sim, mas só que este não é o caso, tá, rapaziada? André Silva não vai passar por cirurgia, porque eu já vi muitas pessoas falando assim, São Paulo ficou segurando o cara, não quis que ele fizesse cirurgia, aí fez tratamento conservador e no final vai fazer cirurgia, criticando, né? Eu entendo a crítica, mas a notícia, ela não é verdadeira, então a crítica, ela acaba sendo inválida, tá? E o futuro de Eric segue indefinido no mercado da bola. O atacante está sendo disputado por dois clubes até então, o Vitória e o Coritiba. O São Paulo tinha gostado da oferta do Coxa Branca, tá? Estava até disposto a aceitar a oferta. Eis que o Vitória, então, preparou e melhorou a oferta inicial, tá? A oferta inicial, que era de 5 milhões de reais, considerada baixa pela diretoria São Paulina, ainda mais por conta da dívida que o clube baiano tem de 9 milhões de reais com o Tricolor por negociações passadas, e aí o São Paulo acabou falando, não, com vocês eu não vou negociar não, esse valor ainda não tem como. Aí o Coritiba fez uma proposta de 6 milhões e meio de reais, tá? Pelo atacante Eric. O Vitória, então, para tentar realmente acertar a permanência do atacante, ofereceu 7 milhões de reais. Alguns portais dão como certa a permanência de Eric em definitivo no Vitória. Contudo, até o momento dessa gravação não há nenhum acordo oficial, tá? O futuro de Eric segue indefinido, vamos aguardar. Posso dizer que está bem encaminhado, mas não tem nada assinado. Enquanto não tiver assinatura de contrato, meus amigos, a gente não pode cravar nada porque o mercado da bola é dinâmico e tudo pode mudar de uma hora para outra, tá? Então vamos continuar aguardando. O Eric tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, tá? Eric, ele quer ficar no Vitória, tá? Tava quase encaminhado com o Curitiba, mas ele desde o início sempre quis permanecer no Vitória, onde ele jogou em outras oportunidades também. Nessa temporada foi bem, o Vitória também já queria a permanência dele e tal, mas ainda não há um acordo definido. Vai que o Coritiba também aumente a proposta, e depois fica aquele leilão, um joga mais, outro joga mais, então pode ser que isso aconteça, até porque, rapaziada, a janela de transferências ainda não abriu só no dia 5 de janeiro, né? Então tem muito chão ainda pela frente. São Paulo não precisa agir com tanta pressa assim. Dá uma segurada nos caras, deixa os caras de molho, em stand-by, e vai vendo se vai chegando mais propostas e melhores propostas por Eric, que chegou a custo zero ao São Paulo, né, diga-se de passagem, no ano passado, né? Mas é sempre bom tirar uma grana, aproveita. Tem dois clubes interessados, um fez a oferta, o outro foi lá e cobriu, aí o outro veio e cobriu de novo.
Então é melhor esperar um pouquinho, porque vai que rola ali mais um aumento nos valores, né? E o jornal AS da Colômbia, hein, rapaziada, meteu que o São Paulo está negociando a volta de James Rodrigues, é isso mesmo, cara. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa. Quando eu vi, eu rachei o bico, falei, não é possível. Fui atrás de outras informações e realmente não é possível. O tricolor, segundo o Portal AS, vamos contextualizar aqui. O Portal AS disse que o São Paulo estaria oferecendo para o James Rodrigues um salário de 4 milhões de dólares por ano. Hoje ele recebe lá no México lá cerca de 5 milhões de dólares por ano, né? As negociações, de acordo com o portal, estariam sendo conduzidas em segredo, não pode falar muito, em segredo. É, isso mesmo, rapaziada. Pelo São Paulo, né, em 2023-24, James Rodrigues fez 22 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. O portal ainda diz, né, que com o Zubeldia, o James Rodrigues não encaixou, né, nem com o Carpini, né, nem com o Dorival também. Mas com Crespo seria um outro cenário para ele no São Paulo, tá? Vamos lá, 4 milhões de dólares dá 22 milhões e 100 mil reais mais ou menos, tá? Seria 1 milhão e 800 mil reais por mês de salário. Na primeira passagem dele no São Paulo, na única passagem, né, porque ele não vai voltar, mas na passagem que ele teve aqui, ele ganhava 1 milhão e meio de reais por mês. Qual o sentido do São Paulo tentar trazê-lo de volta e oferecer um salário maior do que ele já ganhava aqui e que o São Paulo nem pagou tudo ainda pra ele? Mas não faz o menor sentido, né, rapaziada? Então, descartamos aqui essa possibilidade. É uma situação completamente fora da realidade financeira do clube hoje. O São Paulo foi pego de surpresa com essa informação aí do Portal AS, né, rapaziada? E a diretoria tricolor afirma que não tem nada em relação a James Rodrigues, que nunca passou pela cabeça do São Paulo em trazê-lo de volta, que é algo fora da realidade, tá, rapaziada? Então, James Rodrigues não volta, né? Eu não sei aí se foi uma jogada de empresário, se foi, sei lá, algo porque o jornal AS não tinha mais nada pra falar e tá inventando notícia, eu não sei. O que eu sei, o que eu posso trazer pra vocês é que James Rodrigues não vem pro São Paulo. Mas você aceitaria James de volta? São Paulo quer um camisa 10, hein? Comente aqui abaixo. Alvo do São Paulo no mercado, Alan está liberado para negociar. O Flamengo já liberou tanto o Alan, né, quanto também o Michael, atacante que também já foi alvo do São Paulo em outras oportunidades. Ambos estão no mercado e procuram um novo clube para 2026. Estão fora dos planos da diretoria e da comissão técnica de Felipe Luiz. O São Paulo fez uma consulta por Alan nos últimos dias, tá? Mas não passou disso, foi apenas uma sondagem para saber as possibilidades, valores e coisa do tipo, né? Santos, Corinthians e Grêmio também demonstraram interesse na contratação do volante do rubro-negro carioca. O Alan tem 28 anos de idade, tem um salário considerado um pouco elevado, ainda mais pelos padrões do São Paulo Futebol Clube, né? Fora que negociar a sua vinda não seria tão fácil, até porque o Flamengo com toda certeza iria querer uma compensação financeira. Flamengo, inclusive, que demonstrou interesse na contratação de Marcos Antônio. Lembra que o São Paulo deu um chapéu no Flamengo para contratar o Marcos Antônio? Aí agora o Flamengo quer contratar o Marcos Antônio também. E olha só o que pode acontecer, porque o Marcos Antônio está emprestado para o São Paulo pela Lazio, com a opção de compra. Se o Marcos Antônio fizer acho que 5 jogos no ano que vem, a cláusula de compra é acionada. Só que o Flamengo pode fazer uma loucura, pagar um valor surreal para o Marcos Antônio, para a Lazio, e aí comprar o jogador em definitivo e o São Paulo ficar, ó, chupando o dedo. Eu vou falar mais sobre isso no canal principal hoje, depois a gente volta aqui, tá, rapaziada? 4 horas da tarde a gente se vê lá pra gente falar sobre isso, tá? Quanto ao Alan, o volante está no mercado, interessa ao São Paulo, mas se envolver questão compensação financeira, dificilmente São Paulo vai conseguir avançar por algo. Hoje não tem negociações em andamento, mas é um jogador que interessa sim, o São Paulo monitora. Se o Flamengo topar emprestar, aí o jogador pode rolar um acordo pelo jogador, tá? O São Paulo já deixou bem claro que não fará contratações extraordinárias no mercado, tá? Está de olho em Alan, já trouxe o Danielzinho, então eu acho que o São Paulo não vai trazer mais um volante, a não ser que perca o Marcos Antônio, porque existe essa possibilidade, porque o Flamengo está de olho e tem grana para pagar. E aí que tá o problema, a preocupação. Se o São Paulo não exercer o direito de comprar logo do Marcos Antônio, tem chance de perdê-lo. Então vamos aguardar aqui. Sobre Alan, dificilmente virá. São Paulo fez contatos, fez consultas e tal. Ele tá liberado para negociar, mas não sei se vem. Você aceitaria o Alan no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não for um inscrito. Tamo junto, bom